Olá e sejam bem-vindos ao canal. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Em tempos de guerra e conquista, quando os mouros ainda dominavam parte da Península Ibérica, um castelo rochoso erguia-se majestoso sobre o rio Tejo, o castelo de Almorol. Lá vivia o sarraceno Almorol, um homem poderoso e respeitado, com a sua esposa Cardiga e a sua filha Miraguarda, uma jovem de beleza inigualável. Miraguarda era conhecida pelos seus olhos negros e sonhadores, que encantavam a todos que a viam. Entre eles, estava um jovem cavaleiro cristão das hostes de Afonso Henriques, que a avistou das ameias do castelo e ficou imediatamente apaixonado. O amor entre o cavaleiro e Miraguarda era proibido, mas a paixão os uniu. Eles se comunicavam secretamente, cozendo mensagens nas cortinas das barbacãs. Finalmente, o cavaleiro decidiu raptar a jovem e levá-la para longe, para uma vida livre dos conflitos entre cristãos e mouros. Na noite da fuga, o cavaleiro aproximou-se do castelo e, com a ajuda de Miraguarda, conseguiu entrar. Juntos, eles cavalgaram para longe, deixando para trás o castelo de Almorol e tudo o que conheciam. Ao perceberem a fuga de Miraguarda, Almorol e Cardiga ficaram devastados. A traição da filha e a perda da amada eram mais do que podiam suportar. Sem esperança e sem futuro, tomaram uma decisão fatal, subiram à torre de homenagem do castelo e saltaram para o rio Tejo. Os corpos de Almorol e Cardiga foram levados pela correnteza, navegando Tejo abaixo e entrando no oceano. Diz a lenda que ao chegarem ao mar, os corpos petrificaram e transformaram-se em duas ilhas maravilhosas, Santa Maria e São Miguel, as primeiras ilhas dos Açores a serem descobertas pelos portugueses. Séculos depois, quando os portugueses finalmente chegaram às ilhas dos Açores, se depararam com paisagens exuberantes e belezas naturais sem igual. Ao ouvirem a lenda de Almorol e Cardiga, acreditaram que Santa Maria era o corpo da mãe de Miraguarda e São Miguel o do pai, transformados em ilhas encantadas. Em tempos idos, no imponente castelo de Almorol, erguido sobre o rio Tejo, vivia Dom Ramiro, um nobre godo conhecido pela sua bravura e ferocidade em combate. Ao seu lado, estava a sua esposa e a sua filha única, Beatriz, uma jovem de beleza inigualável. Certo dia, enquanto retornava ao castelo após uma incursão militar, Dom Ramiro deparou-se com duas belas mouras, que transportavam água num jarro. Impulsionado pela sede e pela arrogância, o cavaleiro exigiu que as mouras lhe cedessem a água. Assustadas com a aproximação de Dom Ramiro, as mouras acidentalmente derrubaram o jarro, quebrando-o e perdendo o precioso líquido. Enraivecido pela desobediência das mouras, Dom Ramiro, cego de fúria, atacou-as com a sua lança, matando-as instantaneamente. Antes de dar o seu último suspiro, a moura mais jovem, tomada pela dor e pela injustiça, lançou uma terrível maldição sobre Dom Ramiro e toda a sua descendência. O irmão das mouras, que presenciou a cena horrível escondido nas sombras, jurou vingar a morte das suas familiares. Capturado por Dom Ramiro, o jovem mouro foi levado para o castelo como escravo, servindo sob o comando da filha do cavaleiro, Beatriz. Com o passar do tempo, uma inesperada paixão floresceu entre Beatriz e o mouro. Unidos pelo amor e pelo desejo de justiça, eles planearam uma fuga do castelo para escapar da opressão de Dom Ramiro e da maldição que pairava sobre a família. No entanto, foram traídos pelo destino cruel. Dom Ramiro, retornando ao castelo após uma longa campanha militar, chegou acompanhado de um pretendente à mão da sua filha. Ao descobrir a paixão proibida entre Beatriz e o mouro, Dom Ramiro foi tomado por uma raiva incontrolável. Desmascarado e sem saída, o mouro revelou a Beatriz a história da morte das duas irmãs e da maldição que assolava a família de Beatriz. Diante da verdade terrível, Beatriz, tomada pela dor e pelo medo, decidiu fugir com o mouro para um lugar distante, onde pudessem viver livres e em paz. A lenda conta que Beatriz e o mouro desapareceram para sempre, deixando o castelo de Almorol envolto em um manto de mistério e tristeza. Dom Ramiro, consumido pela culpa da morte das mouras e pela fuga da sua filha, morreu pouco tempo depois, assombrado pelos fantasmas do passado. Diz-se que até hoje, nos dias de São João, as almas de Beatriz e do mouro vagueiam pelas torres do castelo de Almorol, enquanto Dom Ramiro, ajoelhado em eterna penitência, implora por perdão pelos seus crimes. Em tempos de bravura e cavalaria, o heróico Palmeirim de Inglaterra, conhecido pela sua força e bravura, chegou aos seus ouvidos a história do gigante Almorol, que guardava a bela princesa Miraguarda no seu imponente castelo. Movido por um espírito aventureiro e pelo desejo de um desafio épico, Palmeirim partiu em busca do castelo e do gigante, pronto para um duelo memorável.
O encontro entre Palmeirim e Almorol foi feroz e implacável. Espadas tilintaram, escudos colidiram e o chão tremeu sob a força dos golpes trocados. A batalha foi árdua e sangrenta, deixando ambos os combatentes feridos e exaustos. Apesar da sua bravura, Palmeirim sucumbiu aos ferimentos graves que sofreu durante o duelo. A princesa Miraguarda, com compaixão e sabedoria, aconselhou o cavaleiro a retirar-se e encontrar cura para as suas feridas. Palmeirim, reconhecendo a necessidade de descanso e recuperação, acatou o conselho da princesa e partiu do castelo, deixando para trás o sonho de derrotar o gigante Almorol. No entanto, o destino reservava outra reviravolta para Palmeirim e o castelo de Almorol. Antes que o cavaleiro tivesse a chance de retornar para um novo combate, um outro gigante, conhecido como Dramuziando, surgiu em cena. Dramuziando, astuto e ambicioso, viu na situação uma oportunidade única de adquirir o castelo e a princesa. Num acordo inesperado, Dramuziando comprou o castelo ao gigante Almorol, assumindo o controle da fortaleza e da princesa Miraguarda. Palmeirim, ao retornar, deparou-se com uma nova realidade, vendo os seus planos de um duelo épico e da conquista da princesa frustrados, pela astúcia de Dramuziando. Em tempos idos, a ilha de Almorol era dominada pelo temido Ibn Baqi, filho do lendário Churumbaq. Este moro, conhecido pela sua força e astúcia, havia-se estabelecido na região após escapar do cativeiro dos normandos. Almorol era um lugar de paz e recolhimento, fortificado e dotado de uma zona de lazeres. Uma luxuosa alcáçova adornava a ilha, onde Ibn Baqi dividia o seu tempo entre aventuras guerreiras e os prazeres da música e da poesia. Ao lado de Ibn Baqi estava a sua amada esposa, Fata, da tribo de Micnesa. Juntos, eles orgulhavam-se da sua filha, Ari, uma jovem de rara beleza e talento musical excepcional. Os seus cânticos doces acalmavam os corações dos guerreiros e a sua elegância e arte de bailarina eram famosas por toda a Península Ibérica. Certo dia, Ibn Shurami, irmão de Ibn Baqi, e senhor de imensa fortuna, chegou à ilha de Almorol com uma embaixada vinda de Beja. Ele tinha ouvido falar da beleza e talento de Ari, e desejava negociar um casamento vantajoso para ambos os lados, fortalecendo ainda mais a linhagem dos descendentes do heróico Churumbaq. A notícia do casamento iminente chegou aos ouvidos de Ari, que desde a infância nutria um amor proibido por mãe Rodrigo, um moçárabe influente e mensageiro da paz entre mouros e cristãos. O amor entre os dois era intenso e recíproco, e ambos sonhavam em unir-se em matrimónio. Desesperada com a perspectiva de ser casada com o velho tio, Ari decidiu confessar o seu amor por mãe Rodrigo aos seus pais. Emocionada, ela implorou que permitissem o casamento com o amado, mas a fúria de Ibn Baqi foi imediata. Cego de raiva e possesso, Ibn Baqi ordenou que Ari fosse aprisionada na mais alta torre da fortaleza. Para evitar qualquer tentativa de fuga, a jovem foi amarrada pelos pés como se fosse um animal indomável. Presa e sofrendo, Ari consumia-se em saudade de mãe Rodrigo e na dor. Um dia, enquanto observava o mundo pela fresta da torre, uma pomba branca pousou na sua janela, trazendo consigo uma mensagem trágica. Mãe Rodrigo tinha sido morto numa cilada, pelos soldados de Ibn Baqi. Diante da notícia devastadora, o coração de Ari partiu-se em 1000 pedaços. A sua alma pura abandonou o seu corpo formoso, e num momento de agonia e desespero, ela se transformou numa pomba branca, voando livre da torre e da dor que a aprisionava. A pomba branca, que carregava em si o espírito de Ari, voou até à campa de mãe Rodrigo, em Tancos, no outro lado do rio Tejo. Lá, ela pousou suavemente, simbolizando a união eterna dos dois amantes, mesmo após a morte. Em memória da trágica história de Ari, o povo da região deu à pequena povoação situada em frente a Tancos o nome de Aripiada, em homenagem à pomba branca que simbolizava a alma livre da jovem e do seu amor eterno por mãe Rodrigo, mas que com o passar dos tempos passou a ser chamado de Arripiado. Em tempos de guerra e conquistas, o poderoso emir muçulmano Almor governava o imponente castelo de Almorol, erguido majestosamente sobre o rio Tejo. A sua filha, uma jovem de beleza deslumbrante, era conhecida pela sua inteligência e gentileza. Um dia, um cavaleiro cristão de nome Dinis chegou à região, disfarçado de comerciante. Ao avistar a bela filha de Almor, Dinis se apaixonou instantaneamente. Ele aproximou-se da jovem, conquistando a sua confiança com palavras doces e promessas de amor eterno. Cega pelo amor, a filha de Almor revelou a Dinis os segredos da entrada no castelo, acreditando que ele era um homem de honra e que jamais a trairia. Dinis, movido pela ambição e pelo desejo de conquistar o castelo para os cristãos, aceitou a informação com gratidão. Na calada da noite, Dinis reuniu os seus companheiros de armas e, utilizando o conhecimento adquirido pela filha de Almor, invadiram o castelo de Almorol.
A batalha foi sangrenta e implacável, resultando na morte de muitos muçulmanos. Ao perceber a traição, a filha de Almor ficou devastada. Diante da iminente derrota, o emir Almor, tomado pelo desespero e pela dor da traição, preferiu a morte à humilhação de ser capturado pelos cristãos. Abraçando a sua amada filha, o emir Almor lançou-se do alto das muralhas do castelo, caindo no rio Tejo num último gesto de amor e proteção. As águas do rio os levaram para longe, para um destino desconhecido. Empoleirado numa ilha rochosa no meio do rio Tejo, o castelo de Almorol guarda uma história rica em mistérios, amores proibidos e traições. O castelo é palco de uma lenda fascinante que envolve a bela Dona Guiomar e o seu amor pelo cavaleiro templário Dom Gualdim Pais. Dona Guiomar, esposa do comendador do castelo de Almorol, era uma mulher de beleza incomparável. Dom Gualdim Pais, um cavaleiro templário de grande bravura, se apaixonou por ela. O amor era proibido, mas os dois encontravam-se em segredo nas torres do castelo. O comendador, desconfiado da relação entre a sua esposa e o cavaleiro, mandou Dom Gualdim Pais para uma missão perigosa. Na sua ausência, ele planeou a morte de Dona Guiomar, atirando-a da torre mais alta do castelo. Ao retornar e descobrir a morte da sua amada, Dom Gualdim Pais ficou enlouquecido de dor. Num ato de vingança, ele matou o comendador e trancou-se no castelo com o corpo de Dona Guiomar. Diz a lenda que o fantasma de Dona Guiomar ainda vagueia pelas torres do castelo, à procura do seu amado. Noutra lenda acredita-se que Dom Gualdim Pais tenha escondido um tesouro templário no castelo antes de morrer. Muitos aventureiros já tentaram encontrá-lo, mas nenhum conseguiu desvendar o mistério. Atualmente, o Castelo de Almorol é um dos monumentos mais emblemáticos de Portugal. A sua história e as lendas que o envolvem atraem milhares de visitantes todos os anos.